Deus de amor, de paz, de misericórdia infinita, Jesus, Mestre querido, que possamos, nós aqui reunidos na noite de hoje, receber a bênção dos ensinamentos do nosso Mestre e que possam calar fundo nos nossos corações, melhorando o nosso íntimo, o nosso pensamento, fortalecendo os nossos melhores propósitos no bem. Que todas as energias benfazejas geradas na noite de hoje, nesse recanto de luz, possa ser colocada dentro dos nossos lares, do nosso trabalho, do nosso viver. Que possamos sentir essa vibração de luz nos acompanhando, nos fortalecendo na nossa melhora, nessa santa oportunidade de encarnação. Que as bênçãos do Pai Maior vibrem sempre nos nossos corações e nos auxiliem na nossa melhora e no nosso dia a dia. Que possamos cercar o nosso dia a dia de amor, na boa convivência com todos ao nosso redor, dando amor e recebendo amor. E assim executando o que nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Que Jesus abençoe os nossos melhores propósitos no bem hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, meus queridos. Com a graça de Deus, hoje a gente recebe nesse dia chuvoso vocês de boa vontade aqui na nossa casinha, nosso companheiro de doutrina, o Milton Júnior, que sempre vem nos presentear com seus temas brilhantes. Ele é coordenador do Departamento de Estudos do Lar Espírita Seara de Jesus. Ah, desculpa. Eu achava que era Seara de José. Apesar que eu sou assim com ruim, né? Gente boa pra caramba. Então, o tema hoje dele é: Jesus não veio modificar as leis, mas sim revolucionar. Isso aí? Então tá bom. Seja bem-vindo, meu querido. Que Jesus te abençoe. Pode levantar o pessoal sentado do jeito que quiser. Você que Sou mestre italiano. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a essa casa. Jesus acabara de recitar o Sermão da Montanha. Mateus, que o acompanhava sempre, e ele escrevia, um dos poucos apóstolos, se não o único, ainda há muito que dizer sobre isso, que era um escriba, porque na realidade Mateus, ele havia sido um cobrador de impostos, e Jesus conseguiu arrebanhá-lo. E Mateus, após ouvir todo o escrito, ele falou assim: mas mestre, é muito difícil entrar no reino dos céus, não tem jeito. Imagina aquela época como é que era, mais ou menos igual aos tempos de hoje, só que era muito mais agressivo. Então Mateus fica pasmo com tudo aquilo e ficou pensando: eu não vou conseguir entrar, sou um pecador. Jesus sorriu, olhou para ele, falou assim: Mateus, eu não vim mudar as leis, eu respeito, mas eu vim revolucionar, sem revolta. O que ele quis dizer com isso? Que verdadeiramente o que ele fez, ele revolucionou as nossas leis, leis do homem, trazendo a lei de Deus. Por que ele revolucionou? Porque naquela época ele falava em amor, falava em perdão, perdoa o teu inimigo, dar a outra face, Se alguém te rouba uma vestimenta, dê a outra túnica. E naquela época era um absurdo isso, Existiam as castas.
Basta ver que os pobres, eles eram registrados em Roma. As túnicas, para ele poder pedir na rua, não era chegar lá, sentar e ficar pedindo que nem hoje nós temos. Não, se ele não tivesse o registro de Roma, a autorização de Roma, eles não podiam ficar pedindo pelas ruas. E Jesus, ele sempre falou de amor. Mas uma coisa que Jesus faz até os dias de hoje, e que nós precisamos aprender com ele, é o respeito. Ele nos respeita desde aquela época. Nós, por que eu digo nós? Porque nós, reencarnacionistas que somos, nós estávamos lá, se não naquele universo, né? Estávamos no mundo espiritual, convivendo essa psicosfera. Então, quando Jesus chegou, esse respeito, ele trouxe até para os dias de hoje. Ele dizia para os seus apóstolos que quando Jesus ia até as aldeias para poder auxiliar, curar, né, evangelizar, ele mandava os apóstolos antes, olha o respeito que ele fazia, anunciando que ele iria àquela aldeia. Ele não simplesmente invadia as aldeias mostrando quem ele era. E muitas das aldeias, elas não deixavam Jesus entrar, porque o judeu fanático, até os dias de hoje, não acredita que Jesus é o Messias. Para o judaísmo, o Messias ainda não chegou. O Messias ainda não veio, estão aguardando o Messias. Então Jesus mandava os apóstolos, e quando lhe falava para os apóstolos: se por acaso entrares em uma aldeia e fores expulso, tira a tua sandália à porta, bate uma na outra e tira toda a poeira dessa aldeia. Pretencioso isso, né? Prepotente, né? Não. O que ele queria dizer, porque sempre Jesus ou falava em parábolas, ou falava numa linguagem, aquela época, para que eles entendessem. O que ele queria dizer? Quando você entrar numa aldeia e te expulsarem, negarem o nosso evangelho, tire qualquer ranço que por acaso eles tenham jogado sobre você. Não tragam contigo, não absorva o mal, a negatividade, a hostilidade. Não faça isso, deixe com ele. Isso é um ensinamento para nós. Como terapeuta que sou, as pessoas que muitas vezes eu atendo, quando a gente analisa, nós analisamos, porque uma coisa que eu digo para mim, e eu sempre comento com as pessoas, a nossa única responsabilidade que nós temos é conosco. Nós reencarnamos para nós, para nos tornarmos pessoas melhores, não melhor que os outros, como vem acontecendo. A gente vem lutando para ser melhor que o outro, faz postagem, vende até um produto que nós não somos, vendemos às vezes produtos que nós não comemos, né? Figurativamente falando, uma caridade, uma bondade, um sorriso, né? E por dentro estamos completamente destroçados. Haja visto a depressão, o síndrome do pânico, que não tem como enganar, que algo não vai bem com a gente, a melancolia, né? As pessoas sorrindo e de repente despencam. E não é por falta de alguma coisa. A gente sabe que tem pessoas que têm uma ótima família, têm ótimos filhos, uma situação financeira boa, às vezes sucesso, e mesmo assim entram em processo depressivo e não consegue explicar por quê. Então isso é o que Jesus nos fala. Nós temos que nos preocupar conosco, limpar
todas as nossas mazelas. É para isso que nós reencarnamos. Nós reencarnamos porque temos um compromisso, não com a espiritualidade, como muitas vezes a gente entende, lê nos livros e entende errado a informação. A espiritualidade não nos cobra nada. Nós é que nos cobramos inconscientemente. Porque com o véu do esquecimento, o que acontece? Porque nós somos em provas, né? Muitas vezes em expiação, e como toda prova, haja visto os colégios, né? Ficam os cadernos, hoje em dia não é assim, mas na minha época, né? No tempo de guardar de rolha ainda, você, na hora de estudo, tinha que guardar caderno, né? E hoje em dia é o ponto, né? Porque a molecadinha está esperta, bota um pontinho aqui, né? Então, quando eu vou estudar, quando eu tenho prova, eu tenho que simplesmente não ficar lá de manhã. O que acontece conosco? Nós esquecemos. Não, aí que está. Nós não esquecemos. Nós simplesmente não lembramos. Mas que loucura é essa? Porque esquecer é abandonar a informação, mas ela está conosco nas nossas reminiscências espirituais. O corpo, nós não lembramos porque o corpo físico não permite, porque essa é a lei. As células cerebrais não estão adaptadas às células perispirituais que têm todos os registros. Tanto é que quando a gente se desdobra para a espiritualidade durante o sono, quando a gente vai para a erraticidade, é o nome que se dá quando estamos no mundo espiritual, quando a gente chega lá, a gente lembra de tudo. E lá nós nos cobramos. E lá nós somos cobrados? Não, nós somos lembrados. A espiritualidade, os amigos espirituais, os nossos protetores, guardiões enviados do mensageiro, Jesus, não nos cobra nada. Não nos cobra nada. É um engano muito grande. Eles nos orientam, eles compreendem. Porque quem ama não nos cobra. Quem ama nunca perdoa. Nunca. Por quê? Porque nunca se magoa. Quem ama compreende. Quem ama respeita os meus erros. Jesus, com a mulher adúltera, ele não concordava com o que ela estava fazendo, mas respeitava a decisão dela. Que quando ele falou para aqueles que queriam apedrejar, aquele que não tem culpa pode atirar. Se é no dia de hoje, a coitadinha morrer, né? Porque a gente nunca acha que está errado, né? Mas naquela época a consciência estava presente. Então quando eles jogaram a pedra fora, é porque a maioria daqueles homens eram adúlteros, até mesmo os anciões. E ela não foi apedrejada. E Jesus chega para ela, o que ele diz para ela? Mulher, cadê os teus acusadores? E ela assustada, porque estava já pronta para a morte, olha para ele. Foram-se, mestre. Pois é. Nem eu, quando ele dizer isso, ele dizer o seguinte: nem eu, o governador planetário, nem eu vou te acusar. Maravilha? Respeito, concorda? Mas Jesus disse o que na continuidade? Vá e não peques mais. O que ele quis dizer com isso? Que ele respeita a atitude dela, mas não concorda. E é o que nós temos que entender nos dias de hoje. Nós podemos não respeitar o nosso semelhante, podemos não concordar, nós não podemos não concordar com os nossos semelhantes, mas nós temos que respeitar, indiferente, porque a tarefa dele de ressignificação moral é dele. Eu não vou conseguir mudá-los, não com palavras agressivas, com palavras toscas, com ofensas. Eu não vou mudá-lo, a não ser que ele perceba, caramba, realmente o caminho não é esse. E nosso cérebro, gente,
Se eu chegar para alguém numa entonação agressiva, é natural, isso é uma defesa do nosso cérebro, da amígdala cerebral, que é o seguinte: se você falar para a pessoa assim, por exemplo, outro exemplo, assim, este copo tem água. Por mais que ele perceba que tem água, ele vai reagir. Como assim? O que é água? É branco, pode ser soda, né? Então vamos experimentar. Ele não vai experimentar para não perder a batalha, né? Estou fazendo uma informação figurativa aqui. E assim somos nós. Nós estamos hoje num conflito muito grande, não só na sociedade, mas na família. Por que nós estamos assim? Porque nós estamos confrontando não o outro, nós estamos confrontando nós mesmos. Nós muitas vezes enxergamos no outro aquilo que eu não gosto de mim, a gente chama de espelhamento. É algo que eu vejo no outro, que eu guardei lá no fundinho, na caixinha de Pandora, não quero nem lembrar que eu fiz isso ou que eu sou desse jeito. Eu estou me negando a ser assim. Mas o outro me dá um start. Olha, estou aí, olha você lá. E eu começo, de alguma maneira, tentando rechaçar essa pessoa com veemência, porque eu estou me vendo nela e eu não me aceito. E nós estamos aqui para nos aceitar, nós estamos aqui para reconhecer o que somos, seres maravilhosos, a imagem e semelhança do Criador, não é? Somos amorosos, somos bondosos, somos solidários, somos fraternos. Podemos não estar, mas somos. Então, quando Jesus falou que veio trazer a revolução e não a revolta, essa revolução até hoje existe em nossa vida e nós não aceitamos ainda, mas estamos revoltados. Estamos revoltados com tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas o que nós temos que fazer? Eu não posso fazer nada, podemos sim, podemos mudar isso. Não com bandeiras, não com gritos, não com panelaço, ou não com agredir o outro, ou discriminar, ou excluir das redes sociais. Não. Através daquilo que Jesus nos falou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o meu próximo como a ti mesmo. Mas como assim? Como assim? Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Não dá, não tem jeito. Nós temos que conhecer o processo para entender esse processo e poder ser aquilo que nós precisamos ser. A revolta continua existindo, a revolução chegou, não tem jeito, não tem volta. Qual é a nossa revolução? Amar o nosso semelhante, mas primeiro nos amar, é o que ele falou: ama o teu semelhante como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me aceito, eu não vou amar ninguém, não adianta. E muitas vezes nós nos abandonamos em prol do outro, como uma forma de uma codependência, tipo assim, eu existo porque ele precisa de mim, então eu existo, e fico preso àquele processo, e nessa prisão eu me abandono. Quando de repente, por algum motivo, rompem-se os laços, eu não sei aonde vou, eu não sei o que fazer, porque o meu propósito, que era investir em mim, me tornando uma pessoa melhor, não melhor que os outros, mas melhor para mim e consequentemente para os outros, eu abandonei. E aí passa-se toda uma reencarnação, aonde chega num processo de consciência, que é a maturidade. Eu paro e falo assim: o que eu fiz até agora? Tenho sucesso? Tenho carro?
carro do ano, tenho uma mansão, uma casa na praia, uma casa... Tenho dinheiro, mas eu só tenho isso. E o meu inconsciente, que é a consciência do espírito, que é o corpo mental, que todos nós sabemos, modela o perispírito, que é a forma da forma. E esta forma, quando começa a deteriorar, criar disfunções vibracional através dos pontos de força que organiza o nosso corpo físico, os nossos órgãos, quando existe essa dissonância, a gente adoece. E aí nós queremos curar as nossas enfermidades que foram criadas pelo nosso comportamento mental, emocional, espiritual. E nós acabamos tratando o efeito sem tratar a causa. E a doença continua. Eu vou no médico, vou no outro médico, que algumas vezes até curo os medicamentos, eu curo aquela doença, né? Mas aparece outra. Porque a alma está enferma. Nós sabemos que a alma, segundo Kardec, é o espírito encarnado. A alma está enferma. O meu comportamento está enfermo. O meu comportamento é contraposto, né? São sentimentos contrapostos daquilo que eu sou. Então o que eu estou hoje é completamente diferente daquilo que eu sou. Existe um conflito muito grande nessa periférico emocional. E nesse conflito o corpo adoece. Mas ele dá aviso. O perispírito nos avisa. Eu tenho uma taquicardia. Aí eu vou no médico, quando eu exame eu não consigo descobrir o que é. O médico fala, você não tem nada. Isso é transtorno de ansiedade. Eu tenho um problema, tudo que eu como me faz mal. Eu devo ter uma gastrite, uma úlcera. Eu vou no médico, você não tem nada. Eu tenho problema nos joelhos, já fui tudo quanto foi médico, mas você não tem nada. Realmente, o efeito não tem nada, mas a causa está começando a dar sinal de que algo está errado. Algo está errado conosco. É hora de parar. Nós estamos num momento maravilhoso, gente. O cara enlouqueceu. Momento maravilhoso. Com essa insegurança, com essa criminalidade, com essa imoralidade. Como um momento maravilhoso? O cara enlouqueceu. Sim, momento maravilhoso. Nós estamos na era da luz, no transicionamento entre provas e expiações, que já está terminando. Nós estamos entrando num processo regenerativo. E regeneração, a gente achava assim, quando chegasse o momento de regeneração, só encarnar anjo, então ia ser um momento maravilhoso. Não é isso. E aí nós nos enganamos. Porque o que é regeneração? A regeneração é eu entrar num hospital para arrancar um abscesso, um tumor benigno. Benigno, não maligno, não esquecer. Um abscesso benigno. E aí depois, na recuperação, na regeneração da minha vida, o médico fala assim, agora é o seguinte, lembra daquelas corridinhas que você dava na praia? Esquece. Lembra daquela cervejinha gelada que você tomava? Esquece. Lembra daquela feijoada que você tanto ama? Esquece. Lembra daquele bolo de chocolate? Esquece. Ou seja, eu tenho que me regenerar. Eu estou falando tudo isso, que isso são prazeres, né? Quem que não gosta de um bom chocolate? Até minha boca já encheu de água, né? Então, os nossos prazeres materiais
Os nossos prazeres materiais têm que ser ressignificados. E isso é regeneração. Mas se nós pararmos para pensar, o que está existindo hoje conosco é uma normose. O que é uma normose? São hábitos corrompidos que, por você fazer várias vezes e criar um grupo de pessoas que são afins com você, você ouve falar assim, mas isso não é normal. E o que é ser normal? Ser normal é amar o teu próximo como a ti mesmo. O que significa? Ser normal é fazer algo que não me prejudique antes de eu amar meu próximo. Porque eu posso dizer que amo o próximo, mas é o seguinte, até a segunda, eu já escutei isso. Eu amo as pessoas, mas até a segunda página. Quem ama, não. Jesus nos ama. Não tem página, limite, não tem limite de página. E Jesus é um dos nossos grandes espíritos de escola, amigos, protetores, irmãos, que nunca vai nos perdoar, nunca. Porque Ele nunca vai nos magoar, se magoar conosco. Ele nos entende, Ele nos respeita. Ele sabe que o nosso caminho está corrompido, mas Ele não. Ele fala assim, olha, é por aqui, é por aqui, é por aqui. É por... Aí a gente cai. Ele pega no colo? Ele levanta a gente? Não. Ele fica do nosso lado, fala assim, você caiu no joelho? Bora lá. 2 mãos na frente, 2 mãos atrás, os pés, agora dobra o joelho, equilibra, levanta e vou mandando. Ele não interfere em nossas decisões. Isso é a lei da justiça, isso é a lei do respeito. Por isso que a gente se decepciona. Porque a gente comete erros, nós, tá gente? Não é para vocês, não, é para mim primeiro. Né? Como falava dias de Badivaldo, ó a Zureba aqui perto da boca, então é para mim primeiro. Mas a gente comete erros e quer que a espiritualidade resolva. A gente vai quebrar a cara. A gente pode rezar ótimo, orar também, prece, maravilha. A prece, sabe o que é a prece, gente? Eu vou dizer para vocês o que é a prece. A prece é uma mamãe falar assim, filho, não vai por aí. Eu sei o que está fazendo, mãe. Filho, não vai por aí. Mãe, eu sei o que estou fazendo. Filho, para. Mãe, eu sei o que estou fazendo. Aí cai. Quando cai, ele fala assim, pelo amor de Deus, mãe, me ajuda. O que é a prece? A prece é quando eu ouço, finalmente, a orientação da espiritualidade. Aí eu me abro para eles, e eles falam, agora está aprendendo, então bora lá. Então, se você quer sair daí, anda para cá, sobe na escada, mas eles não vão pegar. Essa é a nossa grande decepção. A gente acha que eles vão nos salvar, vai estar um dedo e vem um milagre. Sabe o que é quem é o milagre? O milagre é cada um de nós. Nós somos o milagre. Eu sou o meu milagre. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou o meu milagre. Eu sou o meu milagre quando eu percebo o erro que eu estou cometendo e falo assim, caramba, peraí, eu vou reverter o processo. Só que reverter o processo é trabalhar. Porque não é fácil, né, gente? A gente andou até aqui, percebe que está errado, e agora o que eu faço? Vai acontecer algum milagre? Não, você vai ter que voltar tudo de novo, lá onde você errou, para começar de lá. Não, dá licença. Você está aqui, pelo amor de Deus, vou lá, o quê? Fazer? Não trabalho. A decisão é nossa. Não quer, tudo bem, mas é necessário, é preciso. Toda enfermidade, vou falar aqui cientificamente, toda enfermidade é proporcional ao tempo da lesão. Ou seja, se eu criei um hábito degenerativo, um hábito insalubre durante um ano, que eclodiu uma enfermidade, no mínimo eu tenho que levar, isso se a gente for dedicar, no mínimo um ano para desfazer aquilo.
Agora, se eu for, aí fica 1 ano, 2 anos, 1, 2, 3, 4, 5 encarnações. É isso que está acontecendo conosco. E nesse momento que nós estamos vivendo hoje, momento de regeneração, eu digo que é um momento maravilhoso, sabe por quê? Eu estava em casa, com a minha porta fechada, não cuidava das minhas coisas, ela fazia comida no escuro, a luz apagou, queimou, eu não troquei, então eu escuro minha casa, aí eu comia, jogava o prato em cima da pia, aí não sei o que, jogando, pegou minha pão, jogava no chão, minha casa estava uma bagunça imensa, e eu estava tudo bem, né? De repente eu comecei a sentir um cheiro ruim, nossa, que começou a me incomodar, um cheiro, um negócio vindo pela perna, eu queria dormir à noite, eu não conseguia, porque o cheiro era ruim, os bichinhos sobre mim, eu não sei o que, eu falei, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha casa emocional? O que está acontecendo? Aí eu falei, vou abrir a janela. Aí eu abro a janela, a luz, o sol de Jesus entrou na minha casa, e eu vi o quão bagunçado estava, e me dá um desespero. As mulheres sabem disso, né? Quando o homem faz bagunça, dá um desespero danado, né? E agora, o que eu faço para arrumar essa casa do jeito que está? Quem deixou essa casa assim? Fui eu, porque na minha casa emocional eu moro sozinho, na minha casa emocional, né? Pessoas entram na minha casa porque eu permito que ela entre, mas a casa é minha. Aí eu tenho uma bagunça agora, e eu me desespero. Eu tenho 2 opções: começar varrendo a entrada da porta, e depois partir para a cozinha, que vai ser trabalho pra caramba, que foram anos, né, de sujeira. Ou então eu me jogo no sofá e começo a lamentar. Isso é depressão, é o sentimento de perda, é o sentimento de abandono emocional, é um sentimento de culpa. Por isso que a gente não sabe de onde ela vem, porque na realidade ela vem de nós, da nossa casa, do nosso compromisso, da nossa espiritualidade. E aí quando a gente desencarna, chega lá em cima, não tem ninguém, não tem júri, como o pessoal fala, não tem júri, não tem jurado, não tem juiz. Que droga! Porque fica mais fácil. Se tiver alguém para me culpar, para me julgar, fica mais fácil. Aí ele fala assim, Deus quer, né? Não fica fácil? É Deus que quer, não sou eu culpado não, o que está acontecendo. É Deus que quer isso que aconteça comigo. Então fica mais fácil. Aí nós estamos sozinhos, e a nossa consciência fala assim, meu Deus do céu, devia ter feito isso e não fiz. Não devia ter feito isso e fiz. E agora? O que eu faço? Pelo amor de Deus, me deixa eu reencarnar. Por favor, me deixa eu reencarnar. Deixa eu reencarnar. Que número é a sua ficha? Minha ficha é 29.757.427. Tá. Aí está o número 15 ainda. Você vai esperar um bocado. Vai esperar um bocado. E aí eu tenho 2 opções. Ou eu me conscientizo, né, e vou trabalhar por mim. Por mim. André Luiz, gente. Eu gosto de falar nosso lado porque é mais fácil, todo mundo, né, já viu ou filme ou leu o livro. Né? O que o André Luiz fez no mundo espiritual, gente? Vocês perceberam? Ele trabalhou por ele. Ele não trabalhou pelo nosso lado. Ele saiu do umbral por ele. No momento que ele desperta, cara, tem alguma coisa errada. Eu não quero ficar aqui, pronto, palavra mágica. Ele ficou 8 anos, um diz que é 8, outro falou que é 9. Ele ficou lá sofrendo, e a mãe dele visitava ele, né? Clarence visitava ele, e nada dele ver os caras. Por que o Clarence não pegou ele na marra e levou para o nosso lado? É o que eles fazem conosco. Ninguém nos pega na marra, nem os nossos obsessores, né, gente? Nem os nossos obsessores, que muitas vezes são vítimas, coitados.
Tudo é obsessor. A gente comete um monte de erro, tudo é coisa obsessor. Porque na realidade obsessor não existe não, gente. O que existe é parceria. É parceria. Porque se o cara está do meu lado me apurrinhando, é porque eu estou pensando que nem ele, então apurrinhando alguém. Nem que seja a mim mesmo. Porque tem auto-obsessão também. Não tem obsessão que te encontrei, vou te derrubar, vou te acabar. Sim, acontece, lógico que acontece. Aconteceu com o Divaldo, 40 anos. O Máscara seguiu ele, né? Mas vê a lição que o Divaldo deu no Máscara. Ao ponto, no final, ele pedir perdão e falou: agora você é teu companheiro de jornada. Eu vou me preparar para voltar para nós andarmos juntos. O que ele serviu? Serviu como personal training do Divaldo, que tinha uma grande missão, não é? O que o Divaldo tinha com ele? Tinha o quê? O compromisso de fazer a missão dele, que não é mole, não é fácil. É fácil os louros do Divaldo, mas o que ele faz não é mole não, né? Então, tudo isso aí que Jesus nos trouxe com essa simples palavra, respeito, ao ponto de Jesus chegar nas aldeias, ele não entrava, viu? Jesus não entrava na aldeia, ele ficava lá na parte de fora, aguardando que as pessoas viessem até ele. Por quê? Por arrogância? Né? Eu sou o cara, quiser que venha aqui. Está pensando que quer? Não, por respeito. Eu não vou entrar na tua casa se você não quiser, mesmo sendo um governador proletário. E isso ele faz conosco hoje, viu? Não adianta a gente querer que nos ajude se a gente não abrir a nossa porta de nossa casa. Não adianta. Não adianta. Porque ele vai entrar na hora que a gente permitir. E ele fazia com que essas pessoas fossem até ele porque elas queriam estar do lado dele. E ela perguntava, ele perguntava para cada uma delas: que queres que eu faça para leproso, para paralítico, para cego? Ora bola, se hoje em dia ele vai levar uma bronca, né? Como assim? Você não está vendo que eu sou? Que raio de Messias é você que não está vendo que eu sou cego? Né? Nossa, hoje em dia, nossa arrogância, né? A gente quer imediatismo, a gente quer que resolva. Não... Às vezes a gente vai numa... Eu tive lá em Ribeirão Pires, né? Em uma casa maravilhosa de cura. Eu vi a impaciência das pessoas. As pessoas querem ser curadas, mas querem logo, quer fazer a parte dela. Eles querem que a espiritualidade faça a parte deles, mas eu não quero fazer a minha não. Quero ir embora logo. Pô, aí. Caramba, cheguei aqui 7 horas da manhã. Já são 4 horas da tarde. Está esse blá blá blá, o cara cantando, o cara fazendo palestra. Pô, que horas é a operação? Né? Entende? Mas assim não dá. Jesus não entra assim, porque minha porta está fechada. É esse o nosso problema hoje. A luz de Jesus está entrando em nossos corações. A janela bateu um vento, sabe o que aconteceu? Ela abriu. Um conflito interno meu, de repente quebrou a tranca da minha janela e abriu. E está mostrando para mim como é que está a minha casa emocional. E eu me assustei. Meu Deus, eu estou assim. Caramba, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu começo? Depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, borderline, o que vocês quiserem. O homem deu nome, né? O homem deu nome aos transtornos. Mas é o descompromisso. É a falta de objetivo. É a falta de nós voltarmos, nos reencontrarmos com o nosso propósito. Isso, só isso. Eu perdi o vetor do meu propósito. Eu perdi esse vetor. E agora? Eu até sei como voltar, mas caramba, eu vou ter que fazer tudo isso aí. Quero não. Prefiro ficar sentadinho aqui, aí inventando outra palavra, né? Isso chama zona de conforto. Mais uma. Que a zona de conforto é assim. Tá ruim, mas tá bom. Não é assim que a gente escuta? Tá ruim, mas tá bom. Né? Como é que está a tua vida? Estou levando. Algumas pessoas contam, né? Como é que você vai? Por educação a pessoa pergunta. Como é que você vai? Pronto. Algumas pessoas falam.
minha diabetes lá em cima, estou com não sei o quê, meu cachorrinho morreu, estou desempregado, minha mulher me deixou, ali, rapaz, estourou meu cartão de crédito, estou desesperado, meu cartão de crédito acabou, não tem um empréstimo para fazer, não. O pessoal, dispara. Ela quer que as pessoas resolvam o problema que ela criou. E dispara. E o que é pior, tem alguns que começam, eu já vi competição, você sabe, né? Olha, minha diabetes, menino, não sabe, minha diabetes está 300. A minha teve 500 semana passada. Não, mas você não sabe, eu estou com o pé inchado. Olha o meu aqui, ó. Aí começa uma briga interna, briga aqui, alguém não, o meu está pior, o meu aqui, ó. Os que, você não sabe, a circulação já era. Porque o meu, estou com taquicardia, é uma briga de quem está com mais o quê. Né? Olha só, nós estamos nos vangloriando e temos um problema. Quando nós não precisávamos, porque nós somos perfeitos. Deus criou do átomo ao arcanjo. Nós estamos aqui no berçário, nem sei se nós estamos no berçário ainda, mas nós já estamos no caminho. Existe muita conversa de fim do mundo, de terceira guerra nuclear, de um monte de coisa. Gente, só tem uma fatalidade. Vamos botar isso na nossa cabeça. Uma fatalidade só. Todos nós seremos felizes na angelitude. Todos nós seremos felizes. E todos. Eu estou no bolso. Mas com o reino de Deus, o reino do amor, nós um dia conheceremos essa riqueza e nós seremos felizes, estaremos num êxtase, todo mundo junto, tá? Todo mundo junto. O criminoso, o pedófilo, o bandido, o criminoso, todos, cada um ao seu tempo, evidente, mas todos nos encontraremos lá. Porque afinal de contas, esse é o nosso único destino. Único destino. E, para encerrar, gente, contra a nossa própria vontade às vezes. Porque eu já vi como há pessoas que se sabotam. Tem medo da felicidade. Tem medo da felicidade. E quando começam a ser felizes, conseguir tudo aquilo, né, que queria, que lutou, que pensou, que orou, que pediu para Deus, quando começa a ter, ele fala assim: tá bom demais para ser verdade. Quem chora, quem ri muito hoje, chora amanhã. Aí o cérebro, que é burro, o que ele faz? Meu patrão, porque o cérebro é o nosso mordomo fiel, tá? O que a gente quer, ele faz. Ele não julga se você está certo ou está errado. Você quer morrer? Eu vou te matar. Vou te dar uma doencinha cardíaca. Né? Que aí tu não tinha, mas vou te começar a fazer com que ela apareça para você pediu. Né? Então, as pessoas têm tudo para dar certo em relacionamento. Eu já vi isso. Mas qual o problema? Mas a pessoa faz de tudo para romper o relacionamento. Para quê? Para depois ficar se lamentando que não tem sorte. O que é isso? Sentimento de que não tem o direito de ser feliz. E eu vou trazer para vocês, com certeza, assim embaixo depois do filme, todos nós não só temos direito, como fomos criados para sermos felizes. E como eu disse, nós seremos, cada um ao seu tempo. Que o tempo de todos nós seja bem rápido. Gente, muito obrigado. Que Deus os abençoe e obrigado pela paciência.